É o Calvo, mané. Calvo botou pra torar, meu brother. Calvo botou pocano, meu irmão. Que luta. Salve, salve, editor. Tamo junto. Fala, rapaziada. Bem-vindo ao canal. Renato Moicano teve uma excelente vitória nesse sábado e muita gente que estava duvidando dele queimou a língua. Confira agora exatamente o que os gringos estão falando de Renato Moicano, onde eles estão extremamente impressionados com a performance do brasileiro e muitos deles acharam ainda que Renato Moicano já estava acabado e que Moicano iria perder feio para Chris Duncan. Mas antes, só vou pedir para vocês se inscreverem no canal, clicar no botão de hypar, que vai me ajudar demais. Renato Moicano foi sinistro nessa luta de hoje. Ele enfrentou um oponente muito perigoso, só que o Moicano destruiu ele. Todos nós estávamos falando do tamanho que Chris Duncan representa, que hoje Renato Moicano foi um problema para ele. Renato Moicano foi construindo seu jogo com o jab, usou a mão direita e defendeu os chutes baixos. Moicano até tentou uma queda, mas então ele deu um jab direto e cruzado, e então ele não precisou de uma queda, já que ele nocauteou o cara. Depois disso, Moicano foi pra cima dele, conseguiu pegar as costas e foi pro mata-leão. O estrangulamento deve ter sido muito forte, porque o Chris Duncan bateu logo em seguida. Então, Moicano pegou o microfone e simplesmente foi um caos. Nada daquilo fez sentido, sabe? Ele estava falando do seu canal no YouTube e as outras coisas também, e eu pensei que ele iria desafiar algum outro lutador, mas é muito bom ter Renato Moicano vencendo novamente. Os fãs adoram esse cara, ele fez uma performance incrível e é muito bom ter esse cara de volta. Você tem razão, e apesar da gente não saber exatamente o que ele estava sentindo em relação aos fãs, porque uma hora ele mandava eles se fuderem, outra hora falava que amava todos eles, e então ele voltava e amaldiçoava todo mundo. Mas eu concordo, é muito bom ver alguém como Renato Moicano vencendo novamente. Ele sempre traz muita ação, ele sempre traz muito entretenimento quando ele pega no microfone depois da luta, e aparentemente ele não tá nem aí pra quem ele vai enfrentar a seguir. Ele não tá se importando. Aparentemente, quanto mais fácil o lutador, melhor para o Renato Moicano. Sim, o Renato Moicano é um cara que se conhece muito bem. Ele realmente sabe quem ele é, ele sabe do que ele é capaz. Além disso, ele também sabe que não vai ter uma chance pelo cinturão tão cedo. Então ele não quer perder o seu tempo desafiando alguém, dando crédito a alguma pessoa específica. Renato Moicano simplesmente quer fazer dinheiro, e ele vai fazer muito dinheiro se ele continuar lutando como lutou hoje. E eu entendi o que ele estava querendo dizer dos fãs. Eles não são pessoas confiáveis. Não tem como você acreditar neles. Porque uma hora eles estavam amando o Renato Moicano quando ele estava vencendo 4 ou 5 lutas seguidas. Então ele perdeu pro Islam Makhachev daquela forma. Só que aquele era o Islam Makhachev. Ele pegou aquela luta com um dia de antecedência. E logo depois ele perdeu pro Beneil Dariush. E todo mundo no Twitter começou a criticar o cara. Vocês sabem de quem eu estou falando. É vocês mesmos aí, seus merdinhas. Porque é isso que eles fazem. Eles vão lá e falam um monte de merda. E pra um cara como o Renato Moicano, que realmente veste a camisa, é muito difícil de você não levar pro pessoal. Bom, sem mais enrolação, vamos falar sobre as lutas de hoje. O evento principal, Moicano versus Chris Duncan. Eu acabei escolhendo o Chris para vencer essa luta. Eu realmente achei que ele iria vencer. Sabe, porque o Moicano tem uma idade mais avançada, ele é um cara que já tá lutando faz muito tempo, ele tem sua academia, o seu podcast, então ele está envolvido em muita coisa. Porque eu mesmo, chegou um ponto na minha carreira que eu estava abrindo academias, que eu estava administrando alguns negócios. Isso aconteceu mais ou menos no final da minha carreira, eu estava com 37 ou 36 anos, mais ou menos por aí, e quando eu fui lutar contra o Ben Henderson, eu literalmente abri minha academia 3 semanas antes dessa luta. Eu lembro que foi um erro muito grande, mas eu já estava no processo de abrir a academia quando o pessoal me ligou e perguntaram se eu queria lutar contra o Benson. Eu disse que sim, mas eu já estava no processo de abrir a minha academia. E foi também a mesma coisa quando eles me ligaram perguntando se eu queria lutar contra o Anthony Pettis pelo título. Mas, cara, 2 companheiros de equipe tendo que lutar, sabe, o UFC tem umas tendências às vezes de tentar fazer esses tipos de coisas, mas tudo bem, faz parte do jogo. Só que, sabe, se eu fosse ter que lutar contra algum companheiro de equipe, isso teria que ser pelo cinturão. E nessa situação, o Moicano já é um pouco mais velho, enquanto o Chris estava chegando em ascensão, e eu pensei que ia ser uma boa luta.
Na minha opinião, o Duncan não estava acabado até ele ser pego pelo Moicano. O Moicano acertou ele com um excelente cruzado de esquerda. E em seguida ele conseguiu progredir de uma forma muito boa. Ele não perdeu posição, teve calma, conseguiu desferir alguns golpes de cima, acertou golpes muito bons. Cara, o Moicano foi simplesmente fantástico hoje. Foi fantástico. E eu sempre disse isso, que quando lutadores lutam com alguém que ele já é um pouco familiarizado, pelo menos na minha visão, você vai ver a melhor versão dos caras. Moicano mandou muito bem hoje. E o Chris também mandou bem. Eu não lembro de outros lutadores que o Chris tenha lutado no nível do Moicano, mas agora eu acredito que o Moicano foi muito eficiente na sua estratégia contra um cara que estava em ascensão. O Moicano foi com tudo. E eu realmente acredito que, cara, quando o Moicano pega no microfone, esse cara é muito engraçado. Ele não tá nem aí, ele fala o que vem na sua cabeça e foda-se. Mas, sabe, eu gosto muito das entrevistas que ele dá pós-luta, principalmente aquela que o Moicano deu na França. Então é muito engraçado, é muito interessante. E, sabe, ele movimentou o público. E eu mesmo estou falando do Moicano agora. Luta principal, Renato Moicano versus Chris Duncan. Eu escolhi o Chris Duncan. Eu traí o Renato Moicano. E eu nunca vou me perdoar de ter feito isso. Foi uma verdadeira tragédia para Jerusalém. Mas, cara, eu achei que o Moicano já estava um pouco velho. Ele tem 36 anos, a idade já está um pouco avançada e iria enfrentar uma nova promessa. Só que os veteranos do peso leve continuam expondo esses novos lutadores. E sabe de uma coisa? Eu fiquei muito impressionado com a performance de Renato Moicano. Ele estava muito afiado, mas eu não fiquei nem um pouco impressionado com a performance de Chris Duncan. Eu estava assistindo suas lutas antigas, algumas lutas da carreira dele, e eu estava pensando, toda vez eu aposto contra esse cara. Eu sempre fiz isso em toda a carreira dele. E a propósito, Moicano finalizou ele no segundo round com um mata-leão. E o corner de Duncan, os dois corners são da American Top Team. Então talvez teve algum erro ali, eu não sei. Acho que esse foi o pior conselho de um corner de todos os tempos. Surpreenda com uma cotovelada, eles disseram do corner. Isso enquanto ele estava defendendo o mata-leão do Moicano. Use a cotovelada, Duncan. Se levanta, levanta daí. Surpreenda com a cotovelada. Cara, que merda que você estava falando. O Duncan deu uma cotovelada para tentar acertar o Moicano e nisso ele perdeu o controle do punho dele. Ele perdeu a posição que ele estava conseguindo se defender. E então o Moicano foi lá e simplesmente estrangulou ele no segundo round. Uma loucura, mas fazer o quê? E rapaziada, dá pra perceber que Renato Moicano mesmo não estava muito contente com o que os fãs aí vinham falando dele, né? Muita gente menosprezando um pouco ali Renato Moicano às vezes, falando que, pô, o cara meio que já estava acabado, o cara não tinha mais gás ali pra enfrentar o pessoal da divisão. E ele provou mais uma vez que o cara é diferente, o cara tem gás, o cara tem vontade de vencer, fez uma performance excelente. E o pessoal agora, principalmente os gringos ali, estão tirando o chapéu pro cara, estão dando muito crédito. E também a personalidade dele foi outra coisa que veio à tona nessa luta. Todo mundo elogiando, todo mundo se divertiu ali com o Renato Moicano, falou bem dessa personalidade dele aí, pô. Fiz até um outro vídeo aí, o vídeo antes desse, do próprio Renato Moicano dando entrevistas ali, né? Isso aí viralizou muito na gringa. Então, pô, isso é a prova que Renato Moicano não só está ficando cada vez mais famoso no Brasil, como também na gringa, rapaziada. Além disso, pela sua personalidade de ser um cara engraçado, um cara que, pô, já caiu na graça do público, demonstrou que é um cara que é competitivo. Um cara que no início da semana estava sendo tirado ali pra nada, que Chris Duncan iria passar o carro pela maioria dos gringos. Pô, a maioria do pessoal tá vendo o Moicano como um cara que é velho, um cara que já tava acabado, é o porteiro da divisão, né? E aí queimaram tudo a língua, pô, o Moicano destruiu o cara, simples assim, e provou que ele ainda tem gás, ele ainda tem muito pra rolar no UFC, e de quebra já deixou ali que quer sim escolher adversários, que, pô, não vai pegar qualquer um, já tem ali agora uma certa moral com o UFC. Então é isso, Renato Moicano surpreendeu todo mundo, com certeza aí uma das maiores estrelas atualmente dos lutadores brasileiros. É óbvio que, pô, Charles Oliveira, Alex Poatan são outros níveis ali, mas em questão de popularidade, de carisma ali, o cara não tem como, o cara tá, pô, caiu nas graças do público brasileiro e agora também do público
gringo ali, como eu disse, viralizou muitos cortes dele ali falando. Pô, o pessoal acha ele muito engraçado. Então tem tudo aí pra ganhar muito dinheiro, Renato Moicano, que é o que ele realmente quer, certo? Renato Moicano wants money e é isso que ele está tendo e vai ter cada vez mais, se Deus quiser. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tamo junto. Só vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no botão de hypar que vai me ajudar demais. Um grande abraço aí e até a próxima.